Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso do Pré-Colune e hoje nós vamos falar sobre alguns animais invertebrados que são os peixes. Depois nós vamos resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo e ajudar também a complementar o estudo paralelo que vocês estão fazendo, certo? Então vamos lá conversar um pouco sobre os peixes. Bom, o termo peixe ele é um termo popular que é usado para designar o grupo que reúne os craniados aquáticos que respiram através de brânquias. O que são os craniados? São aqueles animais que possuem a estrutura do crânio formada, seja ela formada por cartilagem ou seja ela formada por osso, mas que possuem a estrutura do crânio. E como eles vivem no ambiente aquático, eles respiram através das brânquias. Então, o termo peixe engloba esses animais craniados que respiram através das brânquias no ambiente aquático. Então, essa classificação, ela se enquadra aos peixes-bruxa, às lampreias, aos condrictes e aos osteíctes. Aí a gente vai falar sobre cada um e vocês vão entender o que significa condricte e o que significa osteícte. Então, vamos começar pelos peixes-bruxa. Bom, os peixes-bruxa, eles são animais marinhos que podem atingir até 1 metro de comprimento. Eles têm um esqueleto constituído por um crânio, notocorda e raios cartilaginosos. E eles vivem no fundo do mar. Então, eles vivem semi-enterrados no fundo do mar. Existem cerca de 60 espécies descritas de peixe-bruxa. Eles são monóicos e possuem desenvolvimento direto. Uma coisa que é legal aqui no peixe-bruxa de se observar são, tá vendo na porção da boca aqui, vários tentáculos? Pois é, esses tentáculos, eles são sensoriais. Então, ele ajuda esse animal a captar alimento. Por quê? Porque como ele vive semi-enterrado no fundo dos oceanos, ele usa esses tentáculos para tatear ali onde que ele está passando e até encontrar o alimento. Depois que ele encontra o alimento, ele ingere esse alimento. Uma outra coisa muito interessante nesses animais é o modo de defesa deles, porque eles conseguem secretar muito muco. Tem vídeos na internet, que se vocês tiverem a curiosidade depois, é só pesquisar, de pessoas tentando pegar esses peixes e não conseguem, por quê? Porque eles secretam muito muco mesmo e acabam ficando muito escorregadios. E como eles são bem flexíveis, eles também conseguem dar um nó no próprio corpo. Então, a associação do muco com essa flexibilidade permite esse animal se defender dos predadores, porque assim ele consegue escapar e consegue fugir. Então, são animais bem interessantes. Vamos falar também sobre as lampreias, que elas possuem olhos bem desenvolvidos e 7 aberturas branquiais de cada lado. Então, aqui na imagem a gente consegue ver 7 aberturas branquiais de um lado, no outro lado também possui 7 aberturas branquiais. E por essas aberturas que a água penetra, chega até as brânquias e ocorre a troca gasosa. Eles possuem a notocorda persistente durante toda a vida, e sobre essas notocordas depois vão se formar vértebras primitivas. O crânio ele é formado por uma estrutura cartilaginosa e fibrosa. Pertence ao grupo dos ciclostomados e dos agnatos. Ciclostomados por quê? Os ciclostomados são animais que possuem a boca no formato circular. Então, se a gente vê, esses animais eles possuem a boca no formato circular, certo? Então, eles são ciclostomados. E agnatos, por quê? Na etimologia, a letra A, ela sempre mostra pra gente na biologia que a letra A, quando ela vem antes, no início da palavra, ela significa negação. Então, não existe, não pertence. Então, A é não. Gnato significa mandíbula. Então, esses animais não possuem mandíbula, por isso eles são agnatos. E na boca, eles possuem dentículos formados de queratina. Tá vendo? Essas partes amarelas aqui dentro da boca da lampreia são esses dentículos de queratina. E esses dentículos auxiliam na raspagem e na perfuração do hospedeiro. Então, com esses dentículos, esses animais conseguem raspar e até perfurar a pele do hospedeiro. Então, por exemplo, a lampreia chega no peixe, raspa, perfura, se fixa ali no peixe e consegue se alimentar. Então, esses dentículos são essenciais para a alimentação desses animais. E a reprodução, eles são, como eu falei, são animais marinhos, mas quando eles atingem a maturidade sexual, eles migram para o rio. Ou seja, eles saem do mar e vão para o rio. E aí o que acontece? O macho ele cava um ninho, a fêmea vem, deposita os óvulos, depois o macho vem,
e deposita os espermatozoides, para que assim ocorra a fecundação. E depois dessa fecundação, esses animais acabam morrendo. Então essa é a forma como ocorre a reprodução desses animais. Então depois de ter falado das lampreias, nós vamos falar sobre os condrictes, ou peixes cartilaginosos. Eles são animais marinhos e possuem esqueleto cartilaginoso. Então vamos lá para a etimologia da palavra, para o significado da palavra. Condro significa cartilagem e o ictios significa peixe. Então são peixes que possuem esqueleto formado por cartilagem. Então por isso o nome de condricte, peixes cartilaginosos. Eles são vertebrados gnatostomados, ou seja, eles possuem mandíbula, e a grande maioria é carnívora. Eles apresentam nadadeiras peitorais e pélvicas, e essas nadadeiras é que auxiliam na natação desse animal. Então eles conseguem se equilibrar na água e também conseguem mudar a direção através dessas nadadeiras. Eles possuem a boca na parte ventral do corpo, ou seja, na parte de baixo do corpo, tem algumas imagens, depois eu vou mostrar para vocês, e possuem um sistema digestório completo, que nesse caso aqui vai de boca a cloaca. Sistema circulatório fechado. Lembra que eu falei para vocês que sistema circulatório fechado significa que o sangue corre por dentro de vasos? Pois é, o sistema circulatório desses animais é fechado, ou seja, o sangue corre por dentro dos vasos. E simples, eles possuem também um coração com um átrio e um ventrículo. O sistema excretor é formado por um par de rins, então os rins são responsáveis por filtrar e depois eliminar os resíduos que esses animais não vão utilizar, esses resíduos que podem ser tóxicos no corpo do animal. Então, o que faz essa excreção, essa filtragem, são os rins. Aqui nós temos alguns exemplos, né, que a gente consegue ver algumas características. Aqui a gente tem 2 tubarões e aqui a gente tem uma raia. Então, no tubarão a gente consegue ver a boca na parte ventral. Lembra que eu falei que a boca ela fica posicionada na parte ventral do corpo? Pois é. Aqui a gente vê também as fendas branquiais abertas. Guarda isso aí, fendas branquiais abertas, porque depois a gente vai ver uma coisa diferente. Então aqui é nessas fendas que a água entra, penetra essas fendas, encontra as brânquias e nas brânquias ocorrem as trocas gasosas. E a gente consegue ver também as nadadeiras. Eu deixei para falar agora sobre um outro sistema que ele é bem complexo e muito importante para esses animais, que é o quê? É o sistema nervoso desses animais. O sistema nervoso desses animais ele é muito bem desenvolvido. No caso dos tubarões, por exemplo, eles são animais que enxergam bem. Porém, tem alguns cientistas que falam que eles podem ser míopes, que eles não conseguem distinguir cor, mas eles enxergam muito bem. E aí o conjunto desse sistema nervoso, eu vou explicar para vocês e vocês vão entender que são animais fantásticos. Eles possuem 2 narinas. Essas narinas, elas conseguem captar substâncias que estão dissolvidas na água. Então, por exemplo, tem um animal sangrando dentro da água, eles conseguem captar esse sangue dissolvido e conseguem encontrar o animal. Então, essa narina ela é muito importante para o sistema nervoso e auxilia também na alimentação desses animais, né? Eles também possuem orelhas internas sensíveis. Sensíveis ao quê? A vibração da água. Então, por exemplo, um peixe se movimenta, vai gerar uma vibração na água, certo? Então, essas orelhas internas conseguem captar essas vibrações. E também possuem linhas laterais. E essas linhas laterais são, assim, fantásticas. São órgãos que é um órgão que consegue captar também essas vibrações. Então, se o peixe ele mexe dentro da água, o tubarão consegue perceber esse movimento, consegue perceber a direção para a qual o peixe está indo. E as linhas laterais também conseguem captar a temperatura da água, a pressão da água. Então, se a temperatura subiu muito, a linha lateral consegue captar. Se a temperatura desceu muito, ela consegue captar. E aí o animal toma decisão, entendeu? Se ela desceu muito, ele não vai conseguir, ele vai migrar para outro lugar. Então, essa linha lateral ela é muito importante, porque ela é um órgão sensorial desses animais. Muito, muito importante mesmo. E aqui, um outro exemplo, né? A gente consegue ver as fendas branquiais, as nadadeiras peitorais, dorsais, caudais, as pélvicas que eu falei, que ajuda na direção. Então, o conjunto das nadadeiras ajuda na direção, ajuda no equilíbrio desse animal. A boca, na parte ventral, os olhos e as narinas. E nessa outra imagem, a gente consegue ver uma ilustração da linha lateral, que é onde que a linha lateral ficaria posicionada, entendeu? Então é aqui, na linha lateral, que esses animais vão conseguir captar as vibrações, conseguir captar a temperatura da água, a pressão da água. Então,
como eu já tinha falado, é um órgão muito importante para esses animais. Também para falar sobre o sistema reprodutor desses animais, eles são dioicos, ou seja, a gente consegue diferenciar o macho da fêmea, e a fecundação ela ocorre interna. Tem espécies que são ovovivíparas e tem algumas espécies que são vivíparas. No caso das ovovivíparas, o ovo ele se desenvolve dentro da fêmea. E das vivíparas, o embrião se desenvolve dentro da fêmea. E aqui, como eu falei que eles são dioicos, tem uma estrutura bem interessante e bem importante que a gente consegue ver e diferenciar o macho da fêmea. Que é o quê? Tá vendo essa estruturazinha aqui, ó, bifurcada, parecendo uma pinçazinha? É o clasper. E esse é o órgão presente nos machos. E aqui a gente tem a abertura da cloaca. Então o clasper é uma estrutura reprodutiva. Quando esses animais vão se reproduzir, o macho ele introduz o clasper na cloaca da fêmea e libera os espermatozoides. Então, quando a gente lembrar de reprodução desses animais, a gente lembra que nos peixes cartilaginosos, no tubarão, por exemplo, a gente tem o clasper, que é esse órgão do sistema reprodutor e muito, muito importante. Eles são divididos em dois grupos, o grupo dos elasmobrânquios e o grupo dos holocéfalos. Nos elasmobrânquios, a gente tem como exemplo as raias e os tubarões. E nos holocéfalos, a gente tem como exemplo as quimeras. Então, essa é a divisão dos condrictes, elasmobrânquios e holocéfalos. Agora que a gente já falou de condricte, vamos falar de osteícte. Condricte significava peixes cartilaginosos. Osteícte significa peixes ósseos, ou seja, que tem o esqueleto formado por osso. Quando a gente vai ver a etimologia da palavra, icte, a gente já viu que significa peixe. Icte ou ictius, peixe. E, nesse caso, ósteo significa osso. Então, são aqueles peixes que têm o esqueleto formado por osso. Eles vivem em lagos, córregos, rios e até oceanos. Então, é bastante diverso. Na pele desses animais, nós podemos encontrar glândulas, que são responsáveis por secretar músculo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de pegar um peixe, né, se já tiverem pegado, vocês vão ver que ele é bem escorregadio por causa desse muco. Muitos possuem escamas dérmicas que sobrepõem uma em cima da outra, então as escamas ficam sobrepostas uma em cima da outra. Então, por que eu falei muitos? Porque nós temos exemplo de peixes que não possuem escamas. Eu coloquei uma foto ali e depois a gente vai ver. Tem peixes que não possuem escamas. Eles também possuem a linha lateral. Lembra que a gente falou da linha lateral lá no caso dos condrictes? Os peixes osteíctes também têm a linha lateral. E possuem as nadadeiras mais flexíveis do que os condrictes. Então eles conseguem ser mais ágeis, conseguem mudar de direção mais fácil, conseguem atingir velocidades um pouco maiores, por causa dessas nadadeiras mais flexíveis. Então eles conseguem se equilibrar mais também. Então isso é muito importante para esses peixes. A maioria dos osteíctes possui a boca com dentes e mandíbulas, porque nós temos peixes também, osteíctes, que não possuem dentes. E o sistema digestório completo, que nesse caso aqui vai de boca a ânus. No caso dos condrictes, a gente tinha falado que ia de boca até cloaca. Aqui vai de boca a ânus. Eles possuem ânus. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Como eu já tinha falado. Aqui a gente consegue ver as nadadeiras, que são... Claro que aqui a gente não consegue ver que elas são mais flexíveis, mas elas são mais flexíveis. Vocês vão ter que acreditar em mim. E a gente consegue também ver as escamas, que são escamas sobrepostas. Essa aqui é uma tilápia, é um peixe bastante comum, bastante encontrado aí nas lagoas, nos açudes. Aqui embaixo a gente tem um outro peixe, a gente consegue ver a linha lateral dele, tá vendo? A linha lateral que a gente falou que consegue captar as vibrações, pois é, a gente consegue ver. Ele também possui escamas e ele possui dentes. Esse aqui é o pacu, é também um peixe bastante conhecido, muito pescado aí em lagoas, lagos. Esse é o pacu e ele possui dentes. E aqui em cima a gente tem um outro peixe que, lembra que eu falei que a maioria possui escamas, mas nem todos, que é a pirarara. A pirarara, ela não possui escama, ela possui couro. Então tem animais com escamas e animais com couro. O bagre é um outro exemplo de animal com couro. Ele não possui escama, ele possui couro. Bom, eles possuem de 4 a 5 pares de brânquias e possuem opérculo. Lembra que quando eu falei no tubarão que as fendas branquiais eram abertas? Aqui no caso dos peixes osteíctes, eles possuem opérculo, que é uma tampinha que fica sobre a brânquia.
E para que esse opérculo serve? Ele protege as brânquias desses animais e também serve para direcionar a água. Então a água entra de uma forma mais correta, mais certeira. Então isso facilita a troca gasosa desses animais, faz com que a troca gasosa seja mais eficiente, entendeu? Porque além de proteger, ele consegue direcionar a água. Então essa estrutura ela é muito importante. O opérculo, lembrem, opérculo protege as brânquias e conseguem direcionar a água para as brânquias para que ocorra a troca gasosa. E eles também possuem bexiga natatória. No caso dos condrictes, eles conseguiam flutuar na água, por exemplo, o peixe quer subir ou quer descer por causa do fígado. Nos condrictes, o fígado ele possui muitos óleos, e o óleo é uma substância densa. Então, controlando isso, eles conseguiam subir ou descer na coluna de água, e assim facilitar a natação desses animais, a direção que eles querem tomar. No caso dos peixes ósseos, a gente tem uma outra estrutura, que é a bexiga natatória. O que é a bexiga natatória? É uma bolsa que ela enche de ar. Então, se o animal quer subir, ele enche essa bolsa de ar e vai conseguir flutuar. Se ele quer descer, ele esvazia essa bolsa. Ela funciona como se fosse uma boia. Então, quando ela enche, o animal consegue flutuar, consegue subir na corrente de água. Quando ela esvazia, o animal consegue descer. Possui sistema circulatório também fechado, então o sangue corre por dentro dos vasos e fazem a excreção através dos rins. O mesmo caso lá dos condrictes que a gente tinha falado. Aqui a gente tem algumas imagens, ó, a gente consegue ver o opérculo. Lembra que eu falei que é uma tampinha que protege as brânquias e direciona o fluxo da água? Pois é essa tampinhazinha que está levantada com essa pinça aqui, tá vendo? E esse é o opérculo dos peixes. E aqui essa estrutura mais rosinha são as brânquias. Aqui a gente tem um exemplo da bexiga natatória. Lembra que eu falei que é uma bolsa que se enche de água, parece uma boiazinha? Pois é, essa é a bexiga natatória. Então, quando ela enche, o animal flutua. Quando ela esvazia, o animal consegue descer na corrente de água. E aqui também, né, novamente, o opérculo e a bexiga natatória desses animais. Bom, os osteíctes, eles são divididos em dois grupos, os actinopterige e os sarcopterige. Os actinopterídeos são caracterizados assim por quê? Por causa das nadadeiras. As nadadeiras desses animais, elas lembram um leque, por causa desses raios aqui, tá vendo? Então, esses são os actinopterídeos, aqueles que possuem a nadadeira em formato de leque, com raios, com estruturas mais finas, mais pontiagudas. E no caso do sarcopterige, são aqueles peixes que possuem a nadadeira mais carnosa, ela parece mais com os membros dos tetrápodes. Então é uma nadadeira mais carnosa, que a gente não tem a presença de raios, de estruturas fininhas. É uma estrutura mais grossa, mais robusta. Então essa é a divisão dos osteíctes. Bom, agora que a gente já acabou de revisar um pouquinho, de revisar a matéria, a gente vai resolver alguns exercícios, mas coisa bem rápida. Vamos lá. Os peixes vivem em ambientes aquáticos e, para sobreviver nesse ambiente, contam com uma variada quantidade de adaptações. Uma dessas adaptações é a bexiga natatória, que possui como função, então, a gente já falou, né? Então vamos lá. Impulsionar o corpo do animal pela água, proteger o peixe contra contaminação por patógenos, garantir a fecundação interna de algumas espécies, controlar a profundidade do peixe na água e captar os movimentos da água. Então qual que é a alternativa correta? Controlar a profundidade do peixe, porque com a bexiga ele consegue subir ou consegue descer. Os movimentos Não é, porque quem faz isso? A linha lateral. A fecundação interna? Também não. Contra a contaminação de patógenos? A gente nem falou sobre isso. Impulsionar o corpo do animal? Propulsão, impulsão? Não. É controlar a profundidade. Então ele consegue subir ou consegue descer. 2. Os peixes possuem estruturas localizadas lateralmente, que captam os movimentos que ocorrem na água. Essa importante função que protege esses animais contra predadores é desempenhada pela ampola de Lorenzoni, bexiga natatória, linha lateral, nadadeira e brânquia. Ampola de Lorenzoni, a gente não falou sobre ela, a gente não entrou em detalhes sobre ela. Bexiga natatória? Não, a gente já respondeu a questão anterior, que ela controla a flutuabilidade do peixe. A linha lateral? É a linha lateral, que ela consegue captar as vibrações da água, lembra que a gente falou? A nadadeira ela só direciona e a brânquia é onde ocorrem as trocas gasosas. Então a alternativa correta aqui nesse caso, letra C, linha lateral. Número 3. Os peixes são classificamente divididos em dois grupos principais. Peixes ósseos
e cartilaginosos. Todas as características descritas a seguir são presentes em peixes cartilaginosos, exceto, então a gente está falando de cartilaginoso, que é os condrictes. Esqueleto constituído por cartilagem. Sim, condricte, cartilagem. Brânquias expostas. Sim, porque lembra das fendas branquiais abertas do tubarão? Presença de opérculo. Não, a gente acabou de falar que as brânquias do tubarão, né, elas são abertas. Então, essa alternativa aqui é a que a gente marcaria. Boca na região ventral, eles possuem, e a ausência de bexiga natatória, porque como a gente falou, no caso dos condrictes, o que controla a profundidade é o fígado por causa dos olhos. E 4. Marque a única alternativa que apresenta um exemplo de peixe cartilaginoso. A gente está falando de peixe cartilaginoso, condricte. Sardinha? Não. Pirarucu? Não. Arraia? Sim, a arraia é um peixe cartilaginoso. Golfinho? Não. E peixe palhaço também não. Então a gente marcaria aqui a arraia. Então, gente, por hoje é só. Gostaria de agradecer novamente e até uma próxima oportunidade. Até a próxima aula. Bons estudos para todos vocês.